Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Caríssimos, eu não sei se vocês sabem, mas o STF pautará um julgamento a respeito do aborto de crianças com microcefalia por conta do Zika vírus, nesse dia 24 de abril de 2020. Bom, esse vídeo aqui, mais do que um repúdio, não somente ao aborto, mas mais do que um repúdio a este ato insano de fazer um julgamento para estender o aborto em meio a uma pandemia, o Brasil inteiro praticamente em quarentena, uma pandemia, um caos na sociedade, e os senhores ministros usam a sua toga para quererem pautar a realização de aborto, expandir mais ainda o aborto legal, pelo menos despenalizado neste país. Né? Eu não quero aqui entrar no mérito de falar do aborto em si. Inclusive indico, para quem assim quiser, a leitura desse livro aqui, né? Esse livro aqui é muito interessante. Aqui você vai ter a opinião a respeito do aborto, né? Do porquê se deve ser contra o aborto. Aqui falando vários juristas, homens e mulheres juristas, pessoas ligadas à própria área da medicina, que vão falar o porquê. Esse livro organizado pelo grande doutor Ives Gandra da Silva Martins, né? Um homem espetacular. Então, mas o que eu quero falar aqui é que, obviamente, né, o aborto é algo absurdo, vai contra a nossa própria legislação, vai contra a Constituição Federal, que prevê o direito à vida, vai contra o Código Civil, que vai dizer a respeito que a criança, o nascituro, tem todos os seus direitos garantidos, e como o próprio Dr. Ives Gandra vai dizer, seria um absurdo você dizer que a criança tem os seus direitos garantidos, né? O nascituro tem seus direitos garantidos, exceto o direito à vida. Seria um absurdo, né? Um tipo de pensamento desse. Né? Vai contra o próprio Pacto de São José da Costa Rica, enfim. O que eu quero falar aqui é a respeito da incoerência da Suprema Corte Federal. Uma grande incoerência. Por quê? Existe um ministro lá que talvez nem seja incoerente, né? Eu não tenho lá tanta esperança humana nele, que é o senhor ministro Barroso. Para quem não sabe, o senhor ministro Barroso, ele não era ministro do Supremo Tribunal Federal, ele não era ministro do STF. No julgamento sobre anencéfalos, né, o senhor Barroso ele era o advogado da causa pró-aborto. E todo mundo sabia que aquele julgamento de aborto em caso de anencefalia seria uma brecha para que se estendesse, se expandisse os abortos no Brasil. E a pessoal pró-aborto ficou todo dizendo, não, isso é um absurdo, é mentira. E o próprio Barroso, em entrevista, disse que a defesa dele ali no julgamento a respeito do aborto no caso de anencéfalos não era somente para as crianças com anencefalia, mas ele clamava que se fosse liberado o aborto em todos os casos. Só estou lembrando isso porque lá tem um ministro que é apoiador da causa pró-aborto, um abortista declarado. Um abortista, eu não estou dizendo que ele faz aborto ou incita as pessoas a fazerem aborto. Estou falando que foi um ministro que era advogado da causa pró-aborto no STF e que dizia que a sua fala era pela legalização não somente dos casos de anencefalia, mas em todos os casos. Mas a grande incoerência, caríssimos irmãos e irmãs do STF, é o seguinte: se vocês pegarem o julgamento a respeito da anencefalia, eu não quero entrar aqui no mérito do aborto de anencéfalos. Eu quero mostrar para vocês a incoerência de como eles só usam as coisas para irem avançando cada vez mais e tornar o aborto legal nesta nação. Quando foi julgado os casos de anencefalia, você pode olhar, os julgamentos são públicos. O grande argumento da maioria dos senhores ministros era de que as crianças com anencefalia deveriam ser abortadas porque elas não teriam perspectiva de vida. Segundo eles,
a criança nasceria, 30 segundos depois morreria. Diziam que as mães não poderiam ser caixões ambulantes. Você pode ver, ministros usaram esse termo. Ministros falaram que a grande desculpa, a grande defesa pro aborto de anencéfalos era o fato de que os bebês tinham pouca perspectiva de vida, enquanto nós vemos casos de crianças que foram diagnosticadas com anencefalia que estão vivas até hoje. Quem quiser pode pesquisar alguns casos assim. Mas eu não quero entrar aqui no mérito. Eu quero entrar no outro mérito. Ora, se há quase 10 anos atrás, eu lembro muito bem desse julgamento. Eu lembro muito bem. Foi inclusive na véspera do meu aniversário, eu não consegui nem comemorar meu aniversário direito, porque eu ia comemorar a minha vida sabendo que muitas crianças estavam morrendo, sendo assassinadas. Mas vejam, qual que era o principal argumento pro aborto? As crianças com anencefalia não têm perspectiva de vida, porque nascem e vão morrer. Ora, veja a incoerência. Anderson, mas eles ainda não julgaram. Ou talvez, quando você está vendo esse vídeo, já saiu o julgamento. Mas nesse momento que eu estou gravando, eles não julgaram ainda. Mas é imoral se colocar para julgar isso. Porque veja bem, se há 10 anos atrás, há quase 10 anos atrás, se queria e se aprovou o aborto com crianças anencéfalas porque elas não tinham perspectiva de vida, qual é o argumento que você vai usar para aprovar o aborto de crianças com microcefalia, sendo que elas têm sim perspectiva de vida? São crianças com deficiência? Sim, são crianças com deficiência, mas têm sua dignidade. Vocês podem pesquisar aí, vocês vão ver que teve inclusive mulheres com microcefalia que conseguiram se formar na faculdade. Vocês estão querendo me dizer que uma pessoa dessa, porque esta criança, alguém com anencefalia é uma pessoa, não é uma coisa, ela é uma pessoa. Porque ela tem um tipo de limitação, porque ela tem a cabeça menor, não desenvolveu por completo, o crânio, enfim. Essa criança deve morrer. Isso é um absurdo. Caríssimos, nós estamos voltando à eugenia. Hitler quis usar a eugenia, fazer a raça pura, e por isso matou milhões de judeus, queriam a raça pura. Nós estamos fazendo a mesma coisa em relação ao aborto. Nós não, Deus me livre e me guarde. Mas essas pessoas defensoras do aborto estão fazendo isso. Ah, tem uma deficiência, então mata, se livra da criança como se fosse uma coisa. E esse nascituro é uma pessoa. Então é um absurdo que se coloque em pauta uma medida dessa. Ainda mais porque a maioria dos senhores ministros que lá estão ainda hoje participaram daquele julgamento. E os argumentos deles na anencefalia era de que a criança não tinha perspectiva de vida e logo morreria. E a criança com microcefalia tem sim perspectiva de vida. Com limitações, sim, é verdade. Mas matar não é a solução. Gente, pessoas formadas na faculdade que têm microcefalia. Pesquisem. Ah, Anderson, mas não é todo mundo que tem isso, tem mães que não têm condições. Aí cabe ao Estado auxiliar. É para isso que serve. Agora, veja bem, é muito mais fácil para o Estado, isso mesmo, pode matar com microcefalia. Por quê? Se está dando microcefalia, vi outro dia mesmo uma reportagem que mostrava que pesquisadores aqui no Brasil descobriu que casos de microcefalia ligada a Zika vírus, né, está ligado à falta de saneamento básico. Beber, porque a maioria dos casos está lá no Nordeste, lugares onde se bebe água insalubre. Agora você veja, é muito mais fácil para o Estado falar, não, mata aí o resultado da minha incompetência. Ou ao invés de dar um auxílio para a mãe, para os pais, não mata, é mais fácil. Isso se chama eugenia. Como já tem acontecido em muitos países. Há um país da Europa, não lembro aqui, não vou citar para não
não errar, mas tem um país da Europa em que praticamente já não se nasce criança com síndrome de Down. Porque já, ao fazer a ultrassonografia, vê que tem síndrome de Down, se aborta. Aonde estão os defensores da dignidade da pessoa humana? Aonde estão os defensores da dignidade e dos direitos dos deficientes, das pessoas com deficiência física, mental? Onde estão? Onde estão os senhores defensores dos direitos humanos? No Ministério Público? Nas câmaras legislativas? Vão deixar que se realize esse absurdo? Vão deixar que se permita a eugenia? Lembro-vos que o Código Civil é claro, de fato, a personalidade só é adquirida após o nascimento com vida, mas o Código deixa a salvo os direitos do nascituro. E como o Dr. Ives Gandra diz, seria um absurdo que todos os direitos fossem salvos, exceto o direito à vida. Então a criança com microcefalia tem sim direito à vida. Tem direito ao seu pleno desenvolvimento. Chega dessa hipocrisia. Todos nós sabemos, é um convite ao estudo. Todos nós sabemos que há investimento, que há projeto para que se aprove o aborto no Brasil, principalmente pela via judicial. Nos países onde não se conseguiu pela via legislativa, o incentivo é que se vá pela via judicial. Porque sabe-se que a maioria da população, como é o caso aqui do Brasil, é contrária ao aborto. E na Câmara, onde estão os representantes, por medo de não serem reeleitos, não se aprova o aborto. Por isso eles vão para a via judicial, tentar no tapetão da Suprema Corte. Assim foi aprovado nos Estados Unidos, é assim, comendo pelas beiradas, que eles estão realizando aqui no Brasil. Primeiro começou com pesquisa com células-tronco, aborto de anencéfalos, agora já querem aprovar a microcefalia, depois vão aprovar o aborto com síndrome de Down, com qualquer tipo de deficiência, até chegar ao aborto livre. Se manifeste. Mande mensagem para os ministros. Não deixe que esse absurdo aconteça. Você pode se defender. Aquela criança com microcefalia ou qualquer criança no ventre da mãe é indefesa. Não deixe que um poder humano de uma toga, um poder temporal de uma toga, mate milhares ou quiçá milhões de crianças. Simplesmente por uma canetada de descriminalizar, de despenalizar, melhor dizendo, a prática do aborto em caso de microcefalia. Lute por aqueles que não podem lutar no ventre de suas mães. O STF pode ser incoerente, como eu disse aqui, porque defendia o aborto num caso, porque não ia ter perspectiva de vida. E agora, nesse que tem perspectiva de vida, quer aprovar o aborto porque tem limitações. A pergunta que eu faço é, você é incoerente? Você homem, você mulher, você é pró-vida? Se manifeste, não tenha medo. Diga ao mundo que você é a favor da vida, diga não ao aborto. Diga não a esse absurdo que está sendo colocado. E mesmo que você diga que a criança tem limitação, você, com seu sofrimento, com suas dificuldades, você preferia viver com essa dificuldade ou simplesmente não existir? Pense, tanta felicidade que você pode ter apesar das suas limitações. Olhe as crianças, as pessoas com deficiência. Têm suas limitações, têm seus sofrimentos. Mas quantas crianças felizes. Outro dia eu vi uma pessoa com uma má formação, vivia de cabeça para baixo, né, o crânio dela para trás, enfim, e sorrindo, demonstrando felicidade. A gente, com qualquer probleminha, a gente já quer explodir com o mundo. E essas crianças, eu sei que é difícil para os pais, é difícil para todo mundo, mas essas crianças têm o direito à vida, essas crianças têm dignidade, porque são pessoas,
E aqui eu clamo que você se manifeste a favor da vida contra o aborto em nome da dignidade da pessoa humana, da dignidade dessas pessoas que são as crianças com microcefalia e qualquer criança no ventre de sua mãe, com ou sem qualquer tipo de deficiência. Inclusive com a anencefalia, que não é o caso aqui do mérito. Eu nos convido a estudar o porquê também de ser contra isso. Inclusive, repito, você que gosta de estudar mais a fundo, você que estuda direito, normalmente faculdade de direito, né, cheio de gente a favor da vida, sempre tem a favor do aborto, né? Sempre tem um professor que quer botar discussão contra o aborto lá, porque acha que o único argumento que as pessoas têm contra o aborto é pecado. Porque a igreja diz que não pode abortar, porque é pecado. Porque o pastor disse que é pecado, e não é nada disso, não são argumentos religiosos. Não é argumento religioso. Aqui tem argumentos jurídicos, aqui a biomedicina também falando a respeito. Então, quem quiser aprofundar no tema,